gravar agora. Então vamos lá. Irmãos, seguinte. Esse assunto de agora nós vamos falar do purgatório. Então nós vamos falar, na realidade, de pelo menos acho que 6 são. É o purgatório, a penitência, a indulgência, a tradição, a Imaculada Conceição e a infabilidade papal. Até o André que está entrando agora, pela primeira vez, acho que foi ontem que nós conversamos sobre purgatório, que alguém me mandou uma mensagem. Então nós vamos falar, lógico, não que nós não vamos adentrar profundamente em cada um. Porque se adentrássemos, boa noite, Andrezão, se adentrássemos em cada um, irmão, seria uma aula para cada desse aqui, tá? Seria possível. Então nós vamos aqui uma aula panorâmica para nós entendermos. Então, a doutrina do purgatório. Então, o que é, de onde veio e por que não é parte do evangelho é a intenção minha de trazer aqui. A doutrina romana do purgatório não tem base bíblica. Ela é tardia na história da igreja e enfraquece a suficiência da obra de Cristo. Ela ataca o quê? A obra de Cristo. Uma coisa que eu tenho falado desde o começo aqui é que as heresias elas começam atacando sempre a Cristo. O que a igreja romana ensina? A pecados veniais, cujas penas temporais permanecem após o perdão, e essas penas seriam purgadas após a morte. Então, você vai para o purgatório, e coração, os méritos dos santos vão passando para a pessoa, e essa pessoa pode ser salva. Nas missas e na indulgência e nas orações pelos mortos ajudariam as almas desse estado intermediário. Na prática, a justificação é um processo que ainda requer purgação pós-morte. Por isso que eu falo, a doutrina da justificação nos separa completamente dos católicos. Compreende, meu irmão? Porque ou você crê na justificação da fé, ou você crê nessa justificação processual que nem no final dessa vida ela termina. Por que ela não é bíblico? Porque nós cremos que a cruz foi completamente suficiente e definitiva. O está consumado no Jesus, para nós, do Cristo maravilhoso, ela é final. A Bíblia tem a palavra final. Ele disse está consumado, está feito. Né? Cristo entrou nos Santos dos Santos, de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E não uma possibilidade para questões futuras. Hebreus 9:12 e Hebreus 10:14 ensina isso. Se ele consumou, não houve resíduo, como os católicos acabam acreditando, que é um resíduo para nós pagarmos. Né? Parece coisa do governo, que você vai pagando, vai ficando residual. Não sei se alguém já passou por isso, né? É uma coisa antiga para você pagar. O católico, infelizmente, cria assim. A Escritura não ensina isso. Após a morte, a Bíblia diz, vem o juízo, não o estado de purgatório. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só e depois o juízo final. A Escritura permanece. A Escritura reconhece o céu e o inferno, mas não o terceiro lugar. A esperança do crente, ainda porque que não é bíblico, a esperança do crente é a presença imediata de Cristo. Foi dado ao ladrão da cruz o que hoje estará comigo no paraíso. O apóstolo Paulo diz que ele quer partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, e assim por diante. Não há no Novo Testamento ninguém ali esperando ir para um outro local que não seja o paraíso. E a questão das orações pelos mortos é absurda, né? É assustador isso. Então, o que a história católica do catolicismo ensina? Que essa doutrina é tardia. Foi debatido num concílio em Ferrara em 1438 e definido em Florença em 1439. Então isso aqui não era um dogma até 1439. Os primeiros séculos não eram todos cristãos que confessavam. Os primeiros séculos não se confessavam o purgatório como artigo de fé. Pais divergiram entre si. Agostinho admite que a fé católica conhece céu e inferno, sem um terceiro lugar ensinável pela Escritura. A igreja grega historicamente orava por defuntos, mas rejeitou o purgatório. Tertuliano apela à tradição e não às escrituras para defender. Orígenes, na sua visão universalista de purificação, que foi condenada, ele dava uma base para isso aqui.
E as canonizações e mais veio trazendo esse problema. E essa distinção de pecado mortal e venial é um fundamento. O que é um pecado mortal? O pecado mortal é aquele que não tem como você ser salvo, é impossível. E tem o pecado venal, que é o pecado do dia a dia. Por exemplo, você falou mal com alguém, se você pensou algo, esse não tem como escapar, se você não é um santo, na teoria deles, tá? E então você vai para o purgatório e lá vai ser purgado esses pecados. Por que nós temos a obrigação, meus irmãos, de rejeitar uma doutrina como essa? Porque ela não é bíblica, porque ela é colocada tardiamente, porque ela é só colocada em homens, por melhor que possa ser os homens. Ele pode achar, não, Agostinho, Lutero acreditava nisso, pode achar quem for. Se não é bíblica, temos que rejeitar. Então não é uma doutrina do canon das escrituras. E o que está em jogo aqui, irmãos, é que se ainda resta algo a pagar, a cruz não foi suficiente. Se missas, indulgências aliviam pós-morte, a mediação única de Cristo é colocada em dúvida e diluída, ela não é tão preciosa assim. O purgatório, ele troca a certeza da graça pela ansiedade sacramental. Agora, de vez eu confiar em Cristo, que pode me salvar, eu confio na igreja e nas pessoas que podem orar por mim posteriormente. Isso aqui é gravíssimo, meus irmãos, gravíssimo. Por isso que quando eu falo que a gente coloca junto aí catolicismo e protestantismo é um absurdo. Segunda coisa que você pensar, tudo na igreja que se coloca como ênfase para você ser salvo está voltando a essa ideia aqui. Por exemplo, eu e o Rogério, talvez o Rafael, mas o Gustavo viu isso até de mim, que está aí. Nós acreditávamos na visão dos vencedores, que tinha um lugar de 1000 anos de ensinamento. Não sei se o Rogério lembra disso. O Rogério lembra de todas as heresias, porque acreditou em todas elas. O Rafael Alencar, eu não sei se lembra disso. Eu ensinei isso aqui, tá? Então eu sou pecador nisso. Eu sou falho. A culpa é minha de ter ensinado isso, apesar de ter aprendido isso. Esse é um evangélico gourmet, gourmet não, um evangélico de Otmani. Um purgatório evangélico de Otmani e Witness Lee. Não sei se algum outro aprendeu isso, mas isso não existe, irmão. Isso aqui é heresia e das brava. E infelizmente eu acreditei um período nisso, tá? Eu sou culpado desse pecado, inclusive o pecado maior de ter ensinado esse tipo de coisa. O Gustavo se recorda, infelizmente ele se recorda que quem ensinou ele fui eu. Então é um erro grave, tá? Só que é erro grave. Segunda questão. Se tiver alguma pergunta, eu já vou partir pro outro. Alguém tem alguma pergunta? O Rogério já abandonou. Amém, né? Até que enfim você abandonou. Você tem que abandonar agora de ser palmeirense. Ninguém tem pergunta, eu continuo. A penitência agora é uma outra inovação que não tem nada a ver com o evangelho. O chamado sacramento da penitência é uma invenção também tardia da igreja romana, sem base bíblica alguma, em lugar nenhum, e coloca nas mãos do sacerdote um poder que só pertence a Cristo. Então, eu volto a dizer, a doutrina do purgatório ataca Cristo e a doutrina da penitência ataca Cristo também. O que Roma ensina? No Concílio de Trento, 1547, declarou a penitência um sacramento necessário para os que pecaram depois do batismo. Irmão, quem pecou aqui depois do batismo? Todo mundo, né? E quem disser que não pecou depois do batismo, já comete um pecado ainda maior. Então, olha o que eles estão dizendo. Quem pecou? Como se os padres não pecaram, não? Eles teriam 3 partes. Ela teria 3 partes. A penitência, a contrição, dor pelo pecado, a confissão ao sacerdote e a satisfação. Olha, vê que isso pode se misturar com questão protestante. Dor pelo pecado nós devemos sentir. Tá? Ela se transforma em culpa, nós sentimos que falhamos, devemos confessar ao nosso Senhor. Às vezes podemos confessar ao irmão para pedir ajuda? Podemos, mas isso não é
ultra necessário, e satisfação. Aqui é o problema maior, mas mesmo como eles entendem os outros, também está errado. Que tem que ser um sacerdote. A satisfação é o quê? Você tem que fazer algumas obras ou penitências impostas. Ah, faça, tipo assim, reze sem coisa, vá até não sei aonde, contribua com a igreja, faça isso ou aquilo. Então a absolvição só acontece quando o padre pronuncia ego te absolvo, ou eu te absolvo. Como se houvesse alguém que tem autoridade para perdoar pecado. Eu falo, irmão, a igreja católica, ela ataca Cristo sempre. Sempre. Nós ficamos falando mal de igreja evangélica e às vezes nós estamos certos, e até nós temos um defeito, como eu falei, os meus aqui, mas lembre-se, a igreja católica, ela já está há séculos atacando a divindade e as ações de Jesus Cristo. Ainda outra coisa, ele diz que o perdão não é recebido apenas pela fé e arrependimento. Não é. Mas depende do tribunal da igreja, o ego te absolvo do padre, conferindo ao sacerdote, o padre, um papel de juiz que não é dele, é de Jesus Cristo. Por isso nós temos que tomar cuidado para não termos uma visão do pastor, nós devemos respeitar, mas que ele seja quase um padre para nós, que nós dependemos dele para certas coisas que nós não dependemos. Porque isso não é bíblico. Só há 2 sacramentos que a igreja protestante acredita, batismo e ceia. O número 7 sacramentos só foi colocado em Florença, 1439. Também já é tardio esse negócio. O arrependimento bíblico é suficiente para Deus. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos eles. 1 João 1,9. O perdão não depende de tribunal humano declarar perdoado. Contrição e atrição é invenção tardia. Contrição, eu falo assim, o arrependimento você pode chamar de contrição, mas como eles dizem aqui, é tardio. A Bíblia não fala em arrependimento imperfeito, que só funciona com padre. Não fala de um mediador. O ladrão da cruz foi perdoado sem essa confissão sacramental. A confissão obrigatória a um padre só surge lá no Concílio de Latrenense, IV, 1215. Antes os cristãos confessavam diretamente a Deus ou a irmãos de confiança. Às vezes, irmão, eu já fiz isso. O Elton, alguns devem conhecer um amigo meu, já falei, olha, tô com dificuldade nessa área, eu preciso de oração e tal. Já tô te contando para daqui a algum tempo você poder me cobrar. Já fiz isso, mas é porque eu confio e o amo. E não porque ele vai falar, eu te abençoo, Darcio, lá de Portugal. Né? Não, não é isso. Alguém mandou mensagem. Pastor, podemos dizer que Cristo veio e passou a mensagem completamente, mas depois de algum tempo foi aplicada errada, criando o catolicismo e depois sendo corrigido na reforma? Não assim, porque assim, a igreja no primeiro século, dela ser católica, ela tinha defeitos, como a igreja evangélica tem, mas ela tinha muita coisa boa. Entende? Então, eu vou falar assim, lá pro ano 800 isso se torna real, isso que você está falando, tá? 700, 800. Porque até lá, ainda... Principalmente quando o Papa vira lá, o que eu falei na outra aula, o Bispo Universal, que é ano 600 e pouco, ali o bagulho desanda. Mas tinha coisa boa ainda, tinha gente fazendo a coisa certa e lutando contra. Como existe na igreja evangélica. O ano 800 o negócio vai piorando, piorando. E, como alguns acreditam, André, que a derrocada final é o Concílio de Trento, em 1547. Eu não sei se é a derrocada final. Apesar de parecer mesmo. Mas ela foi decaindo, entendeu? Você tem que entender que é o seguinte, toda instituição, ela pode começar bem e ela vai decaindo por causa do pecado humano. Se ela não se arrepende, se os líderes não se arrependem, ela vai juntando. Quantas igrejas evangélicas podem ter começado bem e hoje caminham na mesma direção que o catolicismo? Eu conheço. Conheço pastor que, na minha visão, começou bem. Eu sou imperfeito, não posso dizer o quanto começou bem ou não. Mas depois de anos, esse homem se tornou quase um papa na igreja que ele faz e ele não tem compromisso nenhum em falar a verdade, por exemplo. Eu conheci um pastor que ele era um sofista. E então, assim, se eu contar das coisas que eu ouvi, as pessoas não sei nem se acreditam. Por exemplo, assim, às vezes ele falava que uma coisa era errada. Então uma vez ele falou, isso aqui é errado fazer. E eu perguntei um dia,
não sei, num café, alguma coisa. Se era errado, por que nós fazíamos? E ele falou, o povo gosta, vou fazer o quê? Você vai ficar lá e lá contra. O povo gosta. Então, o que é um sofista? O sofista, ele fala sempre o que a plateia quer ouvir. Se ali o cara quer ouvir de purgatório, tome purgatório. Se ali, então, há pastores que fazem isso. E eu, infelizmente, conheci muita gente assim. Muita, estou exagerando. Mas assim, teve 2 ou 3 pessoas que eu conheci claramente assim. Eles nem acreditavam naquilo. Eu lembro que um dia, nós estávamos num lugar e ele falou algo. E depois eu, no outro dia, não lembro, eu fui e falei. E por mais que às vezes você não acredita numa coisa hoje que você não acreditava antes, que você acreditava antes, mas você mudou de ideia. Mas ali não. Eu subi e falei uma coisa que nós dizíamos que acreditava. E depois esse pastor falou para mim assim: legal o que você falou tal, mas você não acredita. A gente sabe que isso não é real, né? Eu falei: como não é real? Como assim? Você também já falou disso? Ele falou: a gente fala isso porque o povo gosta de ouvir, né? Mas não quer dizer que a gente acredite nisso. Então, o que é isso, se não sofismo? Então, não sei se eu expliquei o André ou piorei. Se ajudou, dá o joinha. Se não ajudou, escreve de novo e fala, explica melhor aí, mano. Então a reforma veio ajudando muito a resolver esse espaço. Então não é bíblico, só existe o que mais? A confissão obrigatória só surge depois e a absolvição sacerdotal. Um sacerdote absolver você, irmão, é negar a suficiência de Cristo. Você tem Cristo porque você precisa de um padre. Falando latim, ora, você precisa de um pastor que fazendo um teatro ali para você. Porque você precisa dar oferta para ser perdoado. Não, porque você tem Cristo. Você não precisa de nada disso. Precisa arrepender por causa do Cristo. Então, o que está em jogo nessa doutrina? A divindade de Jesus Cristo e o seu local na igreja. O sacramento da penitência transfere a confiança do pecador não à cruz do Calvário e não a Cristo, mas ao confessionário e ao padre e à igreja, que é a intenção deles. Em vez de orar para o sangue de Cristo como suficiente, o fiel depende da palavra e da sentença de um sacerdote humano. Isso é assentar-se no templo de Deus, ostentando a ser como o próprio Deus. Eu acho que é o que o Papa e muitos sacerdotes fazem. Eles querem sentar no lugar de Deus e, infelizmente, vou dizer aqui, muitos pastores fazem. Também já vi gente falar, não, o que você fez aqui para mim, nem o sangue de Jesus, isso aí eu já ouvi, pode limpar o que você fez. Então você imagina, nem o sangue de Jesus pode limpar, porque ele disse que não pode. Perguntas, se não tiver, eu vou seguindo. Vou passar para as indulgências. Foi surgindo, pode levantar a mão e falar, e pode escrever aí, eu estou aqui para tentar responder dentro daquilo que eu sei. As indulgências. O tesouro de Roma. Até isso é interessante quando você fala das indulgências, porque eles criticam a gente por os pastores aí, até muitos picaretas, ficar pedindo dinheiro, a oferta dos 900, dos 2.000, dos 9.000 reais, desse aluguel. Tudo isso é errado, ok. Mas a igreja católica faz isso há milhares de anos. Quando um católico levanta para falar isso aí, você tinha que fazer ele calar rapidinho. Eles vendem a salvação no céu. Olha, o Edir Macedo tem coragem de fazer isso, mas tirando o Edir Macedo um ou outro, até os picaretas não têm coragem de falar um negócio desse entre os evangélicos. E o Papa tem coragem. As indulgências também são um acréscimo tardio, antibíblico, que depende do purgatório. Por que o purgatório não pode sair, irmão? Tudo tá ligado a ele. Né? Por que você vai usar indulgência? Por que você vai fazer a missa? Por que você vai pagar não sei o quê? Por que você vai rezar não sei o quê? Porque tem o purgatório. Se não tiver, você vai fazer isso pra quê? Então, o que a Igreja Romana resumidamente ensina? A definição oficial da Igreja. A indulgência é a remissão de pena temporal. Até eu vou pegar aqui que eu tenho alguns dizeres de indulgência de uns camaradas aí. A indulgência é a remissão de pena temporal ainda devida por pecados já perdoados do confessionário, por aplicação do tesouro da igreja, que são os méritos de Cristo e de Maria e dos santos. Esse é o tesouro da igreja. Não é só o Cristo, não. É Maria e os méritos de Maria e dos santos. Não é só Jesus Cristo. Quem concede ao Papa e, ordinariamente, às vezes, bispos, por decretos, bulas e jubileus. Eu não entendia, porque tinha o ano do jubileu. Só estudando isso aí. É porque é o ano que você vai pagar um negocinho para ser perdoado. Você pode pagar isso para vivos e para almas no purgatório, que são os sufrágios. Condições comuns para isso, né? Confissão, comunhão, orações prescritas, visitas a igrejas
jejuns, ofertas e fidelidade à Igreja Romana. Então, por exemplo, sobre as indulgências, a oração da bem-aventurada Virgem Maria, que eles ensinam, só um minutinho antes, olha aqui. Não, na página 42 do Lemos Quissisto IV deles, diz o seguinte: a todos que diante dessa imagem de piedade recitarem devotamente 5 Padres Nossos, 5 Ave Marias e um Credo, terão contemplado piedosamente esse instrumento da paixão de Cristo e lhes serão concedidas 32.755 anos de perdão. Então, pode falar, Eric. Não, pastor, eu não entendi o que é o ano de jubileu. O ano de jubileu é o ano que eles liberam para você pagar eu não sabia disso, tá? Você pagar umas indulgências, seja o que eles decretarem, para você pagar seus pecados. Deu para entender agora? Então começa um ano de jubileu lá numa diocese. Então quem for lá e pagar os negócios que ela mandou, pronto, está perdoado. E dependendo de quanto você pagar, pode ser perdoado por resto da vida. Deu para entender? Eu nem sabia disso. No outro aqui, na página 72 do Sisto V do Papa de Roma, ele dá 65 mil anos de perdão. E essas orações estão escritas num quadro afixado na igreja de São Pedro em Roma, perto do altar. Quando o nosso padre, o Papa, celebra o sacrifício da missa, aquele que devotamente, com o coração contrito, recitar diariamente essa oração, sai do estado de eterna condenação, se nele se encontra, e fica apenas sujeito ao castigo temporal do purgatório, e no caso de ter incorrido apenas na pena de purgatório. Seu delito será esquecido e perdoado pela infinita misericórdia de Deus. Se fizer esse negócio aqui. Se as pessoas não tinham dinheiro para pagar, não eram perdoadas? Não, não é tão assim. Você pode, às vezes, se o Papa fosse bonzinho, ele podia mandar a pessoa fazer coisas. Por exemplo, anda até não sei aonde, entende? Faz jejum, ajuda na igreja e espalha a mensagem. Mas, como em qualquer lugar, rico tem moleza. O rico ia lá e pagava e pronto, acabou. Não precisa andar para lugar. Já viu um milionário andando até não sei aonde para pagar alguma coisa, alguma promessa? Não, ele vai lá e pau, dinheiro, grana. Quanto que é aí? Quanto que a santa precisa para liberar aí o milagre? Toma. É isso aí. Eles têm várias. Um periódico romanista publicou o seguinte: a Madre Superiora do Asilo das Órfãos oferece a cada subscritor o que pagar lá, ajudar eles. Perpétuo dessa instituição, pela letra de Pio IX, que contém a assinatura do Santo Padre, o qual concebe uma indulgência plenária para sempre aos benfeitores das órfãs da Nossa Senhora. Quem bancar o orfanato dela, der grana, bufunfa, dinheiro, o Santo Padre está dizendo que ele está livre para sempre dos seus pecados. Está liberado até pecar. E aqui, irmão, no livro, mais um monte de coisas assim, mostrando. Só que é daquelas coisas que, quando um católico ouve, ele não tem nem muito o que responder. Por isso que eu fiquei chateado quando um pastor foi discutir com um padre e mais gaguejou do que falou. Se ele levasse esse livro aqui, se ele fosse mais humilde, ele fazia o padre ficar quieto. E depois vai ter que alguns homens, vou pegar o nome de um aqui, negaram isso. Eu não estou achando o nome de quem foi que falou que esse artigo de fé, que o tesouro da igreja seja outra coisa que não seja Cristo, ele estava negando. Veron, um professor chamado Veron, se tornou um ex-professor e ele estava que isso estava errado. Quem mais? E assim, tem mais um ou outro aqui dizendo que isso era errado, mas outros dizendo que esse era o certo.
Isso não é bíblico porque ataca a suficiência da cruz, como eu já falei, né? Depende completamente do purgatório. A indulgência, ela vai precisar do quê? De um purgatório. Não tem como. Porque se a culpa foi cancelada, em Cristo Jesus, não existe purgatório. Se não tem purgatório, como que a igreja cobra as pessoas? E outra, né? O tesouro da igreja é Cristo ou é os santos, irmão? Eu sei que você sabe o que é Cristo, mas para eles não. O único que tem mérito de verdade é Cristo. E o grande problema é que vira um comércio. E aí alguém pode dizer, mas os evangélicos têm feito isso. Então, precisamos parar, né, irmão? Precisamos rejeitar. Eu sou daquele que ainda acha que quando alguém começar a fazer um fanfeiro na igreja por causa de dinheiro, nós devíamos levantar e ir embora para casa. Mesma coisa com político. Quem aqui dá 1.000? Tchau. Eu vou dar nem R$ 1. Vou para casa. Inclusive, vou comprar pizza para me comer no caminho. Uma questão histórica. Na Idade Média aparecem algumas coisas ligadas à penitência, mas ainda não assim. Nos séculos 13 a 16, a doutrina foi sistematizada. Purgatório, mais tesouro, mais chave. E depois jubileus periódicos que você podia comprar. Hoje em dia, com uma linguagem um pouco menos, como que eu posso dizer, forçada, eles colocam condições, autoridade papal e ainda contribuição. O que está em jogo aqui é muito simples, irmão. Onde repousa a sua paz? No papel que a igreja dá, uma bula, ou no sangue de Jesus? Quem é seu mediador? Um sacerdote que abre os cofres e pega mérito de santo e passa para você? Ou Cristo? Qual é a sua motivação? O amor grato a Deus ou o medo que você não consegue quitar seus débitos e tem que fazer um ritual para quitar? Mais uma vez, um ataque frontal a Cristo. O problema da Igreja Católica é que a doutrina, não estou dizendo cada pessoa que alguns nem entendem, mas a doutrina, a cristologia é odiada pela tradição, porque ela tira o centro da igreja. Vamos lá, mais uma. A tradição católica, a escritura mais outra fonte é a regra de fé, e a regra de fé maior é a fonte da tradição e não a escritura. A tradição é uma autoridade, na melhor das hipóteses, igual à escritura. É também uma adição tardia que abre caminho para a doutrina sem base bíblica. É como se a fé apostólica se preservou só pela tradição oral, e um foi falando para o outro, que nem telefone sem fio, e o padre, agora, 2000 anos depois, o Papa, sabe certinho o que foi falado lá. O que Roma ensina? Concílio de Trento, o concíliozinho do Satanás, velho. A verdade e disciplina foram transmitidas por escrituras e por tradições não escritas, ambas a receber com igual piedade e reverência. Igual piedade e reverência. Não acredito que o católico faça isso hoje, o católico raiz. Ele acha que a tradição é maior que as escrituras. Mas lá no Concílio de Trento foi decidido assim. Conteúdo prático. Quando algo não está claro na Bíblia, recorre-se ao corpo das tradições apostólicas conservadas pela Igreja e clarificada por concílios e magistério. Resumindo, o padre vai falar o que você tem que entender. A versão oficial, então, os padres examinam o uso universal e definem a doutrina. Depois, elas passam a ter autoridade. Quais os problemas centrais disso? Autoridade concorrente. Existe alguma coisa que concorre com a autoridade das escrituras. Então surge um duplo padrão normativo. Na prática, o magistério pode legitimar crenças sem base bíblica, como indulgência, purgatório, méritos, excedentes de santos. A reforma respondeu a isso com só a escritura. Por isso que eles odeiam, né? Mas você falar só a escritura para um católico raiz é capaz de cair no chão endemoniado. Estou exagerando, tá? A escritura, para nós, é a única regra infalível. Inclusive, os crentes hoje também caem. Alguém falou para mim, você fica repetindo, só a escritura, só a escritura, só a escritura. Tradições têm valor, sim, mas um valor subordinado. Quando elas são subordinadas às escrituras, ela tem valor. Outro problema é uma elasticidade histórica. O que é isso? Alega-se uma sucessão ininterrupta, só que um discordou do outro. Em 300 falou uma coisa, que 800 falou outra, que 1500 falou outra. Se é uma sucessão ininterrupta, por que deu falha aí? Nessa linha aí? Hã?
O padrão da igreja antiga é o de Jesus, está escrito. E não é me contaram. O padrão da igreja católica é me contaram. Eu ouvi falar aí que Paulo talvez falou tal coisa aí para não sei quem, hein? Mas o padrão de Cristo já era está escrito. Está escrito. Tá? E esse é o padrão da igreja. Nas, a Escritura tem a palavra final, não o magistério, não a igreja e não a tradição. E, volto a dizer, as igrejas evangélicas têm retornado a isso. Você vai falar com alguém, não, a Bíblia diz, não, mas nós aqui escolhemos interpretar assim, mesmo que não faça sentido nenhum. Nada. Mas aqui é a nossa maneira de interpretar. Irmão, todos nós, reformados, pentecostais, o que for, se algo for mostrado na Bíblia que nós estamos errados, temos que arrepender e voltar atrás. Esses dias pegaram no meu pé por uma coisa que eu mudei. Então, o pessoal de Marília, que eu amo muito, que eu mudei de posição. E várias pessoas vieram falar comigo, é um direito delas. Eu ensinei elas, eu não fiquei chateado não. Mas o fato é um só. Eu posso estar errado, não. Toda vez que eu aprender uma coisa na Bíblia que eu ensinei errado, eu vou me corrigir. Porque eu amo o Senhor e as Escrituras. Eu tenho que amar menos a mim, é a minha opinião. Eu quero ajustar sempre para ser o mais bíblico possível. Uma linha do tempo simples aí, do século 2 ao 4, os pais apelavam à tradição apostólica, normalmente ancorada no canon. Então a escritura era a norma para julgar tudo. Já na questão medieval, começa costumes litúrgicos, as devoções crescem, a idolatria, depois vem o status da doutrina via tradição, e em 46 isso é completamente oficializado. Em 1546. Só uma coisa, para me definir um termo aqui, existe um termo que você precisa aprender, o teste apostólico. Existe, já vou falar de confissão de fé, né? A confissão de fé batista, a confissão de Westminster, e alguns falam, mas os reformados têm, ou não só os reformados, os congregacionais, não sei quem, eles creem na confissão mais do que a Bíblia. Os que fazem isso estão errados e são idólatras da confissão. Mas é o seguinte, você tem que saber a diferença entre norma normans e a norma normata. Norma normans é a Bíblia nas confissões. Ela é a regra de tudo. Norma normata é uma confissão histórica que é útil porque ela resume a ideia bíblica e te ajuda a interpretar, mas ela está abaixo, nunca acima e nem igual. Ela só está ajudando a pessoa mais simples a compreender, como um catecismo, tá bom? Então, as confissões é norma normata. O Conf 2 tem? Não entendi. APP? O apóstolo? Não entendi nada. Ô, professor, Pode falar, pastor. é um aplicativo que tem. Eu não me lembro qual. Eu acho que é na loja de aplicativos mesmo. Chama Conf2. Lá tem quase todas as confissões de muitas denominações. Esse é o nome, só isso. Ótimo, é isso aí mesmo. Se você quiser, se você for batista, você colocar a Confissão Batista de 1689, sai ela aí. Declaração de Savoy, os congregacionais, tem tudo. E nós temos que. Eu gosto da confissão, por exemplo, de 1689, mas no sentido que ela me ajuda a ter uma visão mais clara da Bíblia. Mas ela nunca está igual à Bíblia nem nada. Por exemplo, quando uma igreja prega a confissão num domingo, eu acho isso ultra estranho. Para mim, o que tem que ser pregado no domingo é só as Escrituras. A Imaculada Conceição, uma doutrina bíblica ou inovação tardia? Obviamente, inovação. A definição final de Imaculada Conceição de Maria nasceu em 1854. Não nasce das escrituras nem de consenso antigo. É um desenvolvimento tardio ancorado na tradição magistério, não no ensino bíblico. O que Roma definiu? Que Maria, desde o primeiro instante da concepção, foi preservada de toda a mancha do pecado original, em previsão dos méritos de Cristo. Elevou o lugar de Maria na salvação e aí justificou cultos a ela. A mariolatria foi oficializada pela igreja. Há alguma base bíblica para isso? Nenhuma. Gênesis 3,15, que eles querem usar, diz que nasceria dela aquele que há de pisar a cabeça da serpente. Nasceria e nasceu. Não quer dizer que ela pisaria.
Não afirma isenção de pecado em nenhum momento de Maria. Por outro lado, a Bíblia diz que todos pecaram. Paulo diz que era um pecador. A Escritura, ele trata com algo excepcional. O único que não pecou lá em Hebreus 4,15. Sofrendo tudo isso, mas nunca pecou. Só Jesus Cristo, ele não faz isso com Maria. A própria Maria, Lucas 1,47, chama ele de meu Salvador. Então, ela precisava de um Salvador. Mas se ela não tinha pecado, ela precisava ser salva do quê? Vou até ler aqui. Lucas 1,47. Lucas 1,47, 1 minuto. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, ela precisa de um Salvador. Se ela não tem pecado, para que ela precisa de um Salvador? Ela usa uma linguagem natural de quem necessita de redenção. Você não vê nenhum escrito nem de Judas, de Tiago, que era irmão de Jesus, falando alguma coisa da mãe. No caso dos católicos, da tia, né, que fala que é primo. Isso não acontece. Então isso usar Gênesis 3,15 dizendo que porque nasceu dela Jesus esmagou é tirar a divindade de Jesus Cristo. Ela foi uma grande mulher, ela merece respeito, foi da maior das... Assim como o apóstolo Paulo, Pedro, merece respeito, mas Jesus Cristo não dependia dela para fazer isso. Eles também acreditam que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Cristo. Acreditam, infelizmente, alguns reformadores, por exemplo, John Wesley acreditava nisso. Essa é uma doutrina que cai em erro, mas vamos pensar assim, ela faz menos mal, né? Menos mal. Porque eles acreditam que ela não quis permanecer assim. Também não é sustentada pelas escrituras, mas ainda não é uma coisa que vai mudar muito. É o tipo de coisa que eu nem debato. Não, tá bom. Era primo, tá bom. Tipo assim, tá errado, mas isso aqui faz menos mal do que você dizer que ela não tinha pecado. Ela não ter pecado, para Jesus não ter pecado, é muito forçado. Então, para Jesus não ter pecado, ela não podia ter pecado. Mas os pais dela podiam ter pecado. Ou os pais dela também eram sem pecado. Então, ela é maior que Jesus. Ela não precisou dos pais santos para ter o filho santo. Então, ela é boa mesmo, hein? Rapaz. Não há tradição nisso, não há consenso antigo nisso. A maioria dos líderes cristãos da história sempre admitiram a universalidade do pecado, menos em Cristo. Lógico que todos eles trataram Maria como uma grande mulher, e a igreja brasileira, por rejeitar toda a ideia católica, já tratou Maria como também mal, né? Não, ela foi uma grande mulher, quem erra com ela é os católicos. Mas isso surge bem tarde, o Pio IX proclama essa aberração aí, e exalta Maria, porque é sempre tirando o foco de Jesus. Sempre. O alvo final é tirar o foco da obra de Cristo, meus irmãos. Satanás usa tudo isso e eles chegaram a um nível de desvio que parece não ter mais volta mesmo. A infabilidade papal, por último. O que é? De onde veio e por que importa tanto? A infabilidade é ex-cátedra. É o seguinte, quando ele fala sobre artigo de fé como papa, não é sobre tudo. Se ele fala sobre política, ele é inerrante. Óbvio que não. O católico não acredita assim. Apesar de um ou outro acreditar, mas no geral não. Não nasce das escrituras, nem do consenso antigo, nem de nada. É outra coisa tardia. Também Roma definiu isso num concílio chamado Pastor Aternos, em 1870. Quando o bispo de Roma fala na cadeira como ex-cátedra, isto é, como pastor e doutor de todas das regras de doutrina de fé e moral, ele é preservado do erro. Ele é inspirado. A definição se apoia em duas teses. Pedro é o primeiro papa, então a sucessão, a tese deles, tá? Continua, então assim como Pedro era assim, na cabeça deles, continua. E então é perpetuado, todo líder, todo sucessor de Pedro é líder em Roma, que é uma mentira, porque é tão absurdo isso que no ano 300, 400, tinham várias pessoas chamadas Papa, porque eles não criam um bispo universal, em várias lideranças. Então, como que era o sucessor de Roma, né? Sucessor de Roma. Isso é uma aberração.
Esse é mais uma das aberrações que eu vou falar para você. Então, a Bíblia ensina esse fundamento petrino exclusivo. O Novo Testamento apresenta Cristo como fundamento e não Pedro. Cristo como a pedra angular e não Pedro. O alicerce é apóstolos e profetas, é naquilo que eles pregam também. Ligar e desligar é dado aos apóstolos e à igreja, não só a Pedro. Pedro mesmo se vê como presbítero. 1 Pedro 5, de 1 a 4. 1 Pedro. Por causa dessa aberração deles, aí tem crente que fica procurando defeito em Pedro, pegando as passagens para mostrar que ele errava. Não precisa fazer isso com Pedro, não. Pedro não tem culpa que esses doidos fazem. Alguém ia falar alguma coisa aí? 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu, presbíteros como eles. 1 Pedro, ele não se chama de papa, não, viu? Presbítero como eles. Pedro era humilde, diferente dos papas. E o pior é que aparece o papa agora, é Francisco o nome dele? Eu tenho um parente que fala, olha como o papa é humilde. Eu falei, imagina como ele é humilde, né? Ele só fala que ele é o vigário de Cristo, o substituto de Cristo. É um homem humilde, rapaz do céu. Nunca vi tanta humildade assim num cara só. Mas nem o Edir Macedo, no pior dia, tem coragem de falar um negócio desse. Mas assim, humildade pro brasileiro é o quê? Fazer cara de... E falar, oh, vamos ajudar os pobres, os pobres, os pobres, os pobres, os pobres. Mas eu sou o substituto de Cristo. Se existe alguém com orgulho e arrogância,